Não. Então, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, para ser mais histórico do que técnico, porque eu acho que todo mundo de programa de Python e já teve problemas com o pacote, sabe? Por que eu tenho que usar o setup tool? Ou por que eu tenho que usar o install? Por que isso não está aqui no tech padrão? Tudo isso eu vou cobrir aqui hoje para ver que tentar justificar as razões por trás do que a gente tem hoje. Então, vou começar falando um pouco bem lá atrás. Só uma coisa, eu era de Campos, trabalhava no NSI, agora eu trabalho na Go.com. Só para não ter isso. Alguém que programa em Python antes, começou a programar em Python antes de 98? Forçando, né? Antigamente, a gente tinha... Nem você, vamos pensar assim, antes de 98. Lá no início, 92, 93. Existia já uma linguagem Python, só que, assim, todo mundo acaba uma hora ou outra precisando de algo que a linguagem não tem. Então, a gente tem as baterias inclusas no Python, mas uma hora ou outra alguém precisa fazer algo que não está na linguagem. Então, um gargalo que a gente tinha muito antigamente era para escrever extensões em Python em C, porque não existia uma maneira padrão de escrever essas extensões e juntá-las no interpretador. Então, uma das coisas que eram feitas, imagina você quer fazer uma extensão em C, aí você fala assim, você vai em C. Beleza, mas como é que você distribui isso? Antigamente não tinha uma maneira padrão. Então, as pessoas acabavam tendo que baixar as extensões dos pontos C, os headers, criando ou o próprio makefiles, ou shell scripts, etc., para tentar fazer isso funcionar na máquina delas. Só que, muitas vezes, a pessoa deve compilar o Python. Imagina, você quer usar uma extensão, você tem que recompilar o Python. É meio estranho. Então, muitas pessoas acabaram, assim, tendo muitos problemas e não querendo usar a linguagem, com certeza. Então, assim, depois de um bom tempo, a galera começou a pensar assim, poxa, a gente precisa ter uma forma de fazer isso melhor. Então, lá de 92, 94, o import statement conseguia agora importar coisa e procurar no disco. Porque antes não dava para você colocar algo no diretório e fazer esse import. Então já foi um avanço, aí em 94, e agora o import já conseguia procurar extensões ou .py fora da biblioteca padrão. Beleza. Por volta de 98, fim de 98, esse cara, Greg Lott, lançou um projeto chamado DistroTools. Qual era a ideia dele? Era padronizar como a gente distribui extensões em Python e como a gente instala extensões ou pacotes em Python. E acabou que esse projeto foi incluído na linguagem por volta de... acho que no próximo slide. Só uma coisa aqui. Quem aqui Daisy Pointer não? O quê? Daisy Pointer? Não tem problema não. Imagina que isso aqui é um pacote Python. Certo? Só definir algumas coisas. Isso aqui é um pacote por quê? Porque ele é uma pastinha e tem um init.py. Isso define que é um pacote. Esses outros carinhos, esses outros .py, inclusive o init, são módulos. Essa é a definição. E tudo isso daqui, esse projeto inteiro, é uma distribuição. Certo? Essa era a maneira que o DistroTools trabalhava. Essa era a estrutura. Tudo rodava em cima, que era em volta desse setup Python, onde ficava a instalação. Vou meter um pouco, só bem próximo. Como que era esse setup Python? Era mais ou menos isso aqui. Você importava do DistroTools, colocava o nome, versão esses metadados todos, e agora ele já conseguia meio que instalar o seu pacote. Só que DistroTools era muito limitado. A gente tem a ideia, ele só conseguia fazer build e instalar. Mas aí você consegue instalar, desinstalar. Não consegue. Então isso é um pouco controverso, né? Porque a gente tem uma coisa agora padronizada, mas é muito limitado. Mas, você estava falando de extensões em C, essa é uma maneira de você definir a extensão em C. Que você não precisa fazer mais nada, você coloca no setup Py e acabou. Você não precisa ficar compilando nada. É
uma coisa que é a mão na roda. Beleza. Então, por volta de 2000, não lembro se foi no início, nem quando foi lançado, o DistioTools entrou na biblioteca padrão. Tá? E agora todo mundo vai conseguir ter uma vida melhorzinha. Assim. Não tão boa, porque ainda tinha defeitos, mas já facilitou. Bem, agora que a gente já consegue instalar pacotes, a comunidade falou assim, poxa, a gente precisa de uma CPAN, alguma coisa parecida com a CPAN do Pro. Quem que é programando Pro aqui? Ninguém, né? Não sei. Não tem coragem de levantar a mão. Eu não sou programador Pro, mas o que eu conheço da CPAN é o seguinte. Ela é um site onde fica listado, meio que um padrão onde fica listado os pacotes Pros que existem. E é também uma biblioteca padrão do Pro para você instalar esses pacotes através do site da CPAN. Aí então assim, pô, a gente precisa de uma parada dessa para Python. Então, em 2003, esse cara aqui, Richard Jones, começou um projeto chamado PyP, Python Package Index. O que era a ideia dele? Inicial. Tem um site onde a gente lista todos os pacotes Python da comunidade. Só que nessa época, a ideia era só isso. A gente lista. E deixa as pessoas entrarem lá para ter pelo menos informação dos pacotes. Mas não era esse nome ainda. Uma boa. O projeto tinha um apelido que era The Cheese Shop. Só que acabou que as pessoas não gostaram muito porque elas ficaram com vergonha de como é que elas iam explicar para o chefe dela que elas estavam usando algo chamado Cheese Shop. Aí ele falou assim, não, vamos continuar com o Pai. A pronúncia, algumas pessoas falam diferente. Pai, pipi, etc. Eu perguntei ao Ian Viking se ele sabia qual era a forma correta. Ele falou que cada pessoa fala de um jeito, todo mundo entende. Aí eu falo Pai. Beleza. Então a gente já tinha uma listagem de pacotes, a gente conseguia ir lá ver o que estava lá. Eu quero um pacote Python. Onde eu vou? No site do Python. Achei que só um gráfico, que inclusive o Richard nos mandou, de tipo quantos pacotes eram enviados novos, criados no PyPy em determinado tempo, e quantas releases foram meio que na margem aqui. Se a gente parar para ver, hoje a gente tem um número muito alto de releases por mês e pacotes criados por mês também. Os caras loucos. Quero fazer um pacote, tem 30 pacotes dentro, dependentes. Mas enfim, o DistioTools era muito limitado. Então, o Philip J. Abe, ele falou assim, todo mundo fazia alguma extensão do DistioTools. No NumPy, por exemplo, tinha o NumPy.DistioTools. O KDE tinha o PyKDE. Aí eu falei assim, poxa, todo mundo está criando extensão. Aí esse cara falou assim, eu vou fazer o meu também. Já que está todo mundo fazendo. Mas o meu é melhor. Sempre assim. Aí ele começou então o Setup Tools. Uma das coisas que o Setup Tools tem, que é muito vantajosa, é que ele já adiciona alguns comandos. Por exemplo, tem um comando de teste, que você roda testes unitários. Python Setup, ao invés de instalar, você coloca teste. Entre outras coisas, várias melhorias para os DistioTools, etc. Junto desse projeto, tem um exemplo de como seria agora um Setup Python usando o Setup Tools. A gente tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, antes eu tinha que passar a hardcode dos packages. Então, já que a gente tem que passar a hardcode, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma funçãozinha que ela procura os parámetros pra gente. Já foi a melhoria. Bem, como a gente roda os testes? Através desse padrão de teste switch. Que ele vai, nesse caso, ele chama o nose. E o nose sabe como rodar isso. Outra coisa, que era dependência. O DistioTools não tinha como você instalar dependência. Se você está com tudo, você já pode dizer quais são as dependências do seu código. Install requires. Pois bem. Nisso tudo, ele acabou criando um padrão chamado egg format. Esse egg format era uma forma padronizada de eles distribuírem pacotes e instalarem pacotes. A estrutura é mais ou menos essa. A gente tem lá o nosso pacote instalado no site Packers. Dá pra ver? Da frente, pelo menos, tá vendo. E ele tem alguns arquivos dentro dessa pastinha info. Que arquivos são esses? Requires são quais são as dependências desse cara. Dependency lint é onde achar essas dependências. Zip-safe, depois eu explico, não acho que vale a pena. Package info guarda todos os metadados do pacote, da distribuição. Beleza.
Mas e agora? Eu tenho várias dependências. O Setup Tools consegue pelo menos falar quais são as dependências. Mas não é suficiente. Onde que vai procurar isso? O PyPy não era aberto para upload. O PyPy é a galera do Python que colocava quais eram os pacotes lá. Pois bem, em 2005, esse mesmo cara, ele falou assim, cara, essa galera tem que parar de ficar tentando criar novas coisas que parecem que você pode e usar o que a gente já tem. Então, até no e-mail que ele mandou para a lista na época, ele falava que ele era um... Como é que eu posso dizer isso? Mas meio que um cara... ele falou, I'm a good bastard. É mais ou menos assim, eu sou um cara safado, sangue frio. Porque a ideia dele era acabar com toda a concorrência. Então, dessa forma, criando o easinstall, ele obrigava as pessoas que usavam o Setup Tools a rodar esse cara. Por quê? Porque as coisas eram baixadas do PyPy. Só que o PyPy não foi feito pensando nisso. Então, meio que ele criou um hack que ficava procurando na página relacionada, por exemplo. Tem um link lá, aí ele entra nessa página e procura, opa, tem um pacote? Tem um pacote? Não. Então me dá os links. Aí entra na outra página, tem um pacote, tem um pacote. E ia procurando assim. Horrível, um hack. Mas todo mundo hoje em dia usa isso. E ainda não foi integrado. E em 2005 também, preciso de falar, é que eles abriram o PyPy para upload. A partir de 2005 a gente já conseguia fazer upload do PyPy e usar o easinstall para instalar as coisas e pegar as dependências. Outra coisa bem forte na comunidade Zope é o build out. Quem que usa build out diariamente? Eu aposto que a galera mexe com Zope ou clone. É uma coisa muito comum. Quando eu mexi com clone, se você não usasse build out, você estava na merda, porque era muito complicado você manter tudo por você mesmo. Então o build out é meio que uma maneira de criar um ambiente isolado para você conseguir rodar suas aplicações e você fazer deploy delas. Você tem lá um bin build out, que ele roda tudo, baixa a dependência, instala, procura um monte de coisa e está ali, o seu ambiente está rodando, está funcionando. Hoje em dia eu não tenho usado build out, nem quis entrar muito em detalhe aqui. Bem, em 2007, esse aqui é o meu vídeo, ele tinha alguns projetos de virtualizar o Python. Por que isso? Porque na época, antes de ele fazer isso, não tinha nenhuma maneira de eu criar um ambiente isolado. Eu tinha que usar o Python do sistema ou ficar recompilando o meu e instalando em outros lugares. Ele falou assim, olha, vamos fazer algo diferente. Então ele começou um projeto chamado WorkNam, que era meio que uma série de shell scripts que conseguiam fazer isso. Aí viu que essa abordagem dele estava meio errada. Aí ele falou assim, não, esse monte de shell script aqui vai morrer. Eu vou criar um projeto novo, Virtual Python. Bem criativo, não é? Aí, que era feito em Python. Aí o projeto foi andando, várias ideias, inclusive o J.A. deu várias ideias para ele e acabou que virou Virtual Engine. Na verdade, o Virtual Engine é nada mais, nada menos que uma forma simples de você criar ambientes isolados, você não precisa de rodar com sudo, nada de permissão, nada disso. Você pode ou não usar os pacotes do seu sistema. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de ter sempre o ambiente limpo. Então a opção, que é no Site Packets, que sempre cria o ambiente do zero. Então, tipo assim, eu quero saber o que o meu projeto precisa. Se eu criar um Virtual Engine do zero e tentar rodar o meu projeto e não funcionar, eu posso ver mais facilmente o que está faltando. Então, hoje em dia, assim, eu não vivo sem Virtual Engine. Inclusive na Globo eu uso Virtual Engine, acho que o Andrews usa, a galera aqui usa. Quem não usa Virtual Engine aqui? Poucas pessoas. Na sala, várias pessoas, duas não usam. Comecem a usar, dá uma olhada, vale a pena. Mas, continuando. Em 2008, ele estava cansado do easinstall. Ele tinha, o easinstall era um monte de hack. O PPA que trabalhava para uma empresa chamada OSAF, foi uma das pessoas que pagou ele para trabalhar nesses projetos. Só que assim, a empresa precisou de alguma coisa, o cara ia lá e fazia. Não que a comunidade estivesse precisando. Então, algumas coisas não funcionavam bem no easinstall. Então o meu amigo falou assim, então vou criar o meu projeto. E vai ser um instalador de pacotes também, vai ser um substituto para o easinstall, mas melhorado. Porque igual a revista que a gente faz é melhor que os outros. Então ele achou isso. Então começou o projeto. Eu tive uma grande contribuição aí que eu gostei bastante de trabalhar com o Minha Vídeo. E nesse ano eu participei do Google Summer of Code no PIP, no projeto PIP.
E essa galera que está aparecendo aqui são as pessoas que têm contribuído atualmente com o PIP. Por exemplo, o sobrenome desse rapaz pra mim. Esse cara aqui, Carl Mayer. Ele foi o cara que adicionou o comando uninstall no PIP. Agora o PIP consegue desinstalar pacotes. Isso foi lá em 2008, 2009. Foi no início de 2009, eu acho. O James Ladle, ele adicionou o recurso para o PIP conseguir instalar de repositórios. Você não precisa mais clonar um repositório, rodar o setupify, acabar com o repositório. Você pode dar um pip install, passar as outras opções, ele já instala diretamente no repositório. Esse cara aqui, Ronnie, não vou falar o nome dele, nem vou tentar, ele tem mandado muitos patches do PIP. E assim, o cara está lá direto no IRC, porque eu acho que ele não faz mais nada. Mas ele já perdeu a oportunidade várias vezes, porque ele falou que as contribuições dele acabaram fazendo com que ele perdesse a oportunidade. E assim, a galera é super gente boa, foi um prazer danado trabalhar com esses caras. E assim, o PIP tá andando. E aquele cara ali? O cara, o que ele fez? Ele participou do Summer Code, contribuiu bastante. Cara fora. Quebrou os testes do PIP. Uma coisa que assim, um dos objetivos do Summer Code era fazer o suporte do PIP para Python 3. A gente tinha algumas tarefas de infraestrutura de teste e tal, mas o suporte Python 3 não terminei. Ele está parado aí. Mas tem que olhar na cara e voltar a mexer nisso. Mas então, em 2008, final de 2008, 2009, o Philip J. do Setup Tools já não estava mais tão ativamente trabalhando no Setup Tools. Ele começou em 2004, foi ativamente até 2006, deu estagnado. O engraçado é que esse cara falou assim, eu aceito contribuidores, sim, quem quiser contribuir pode contribuir, só que eu não confio em todo mundo. Se você quiser contribuir, você pode. Não quer dizer que eu vou aceitar seus packs. E ele tinha uma lista, ele falou assim, eu tenho uma lista de pessoas que eu confiaria em botar a mão no código, que era de 2 pessoas. E uma delas era o Jan Vick e outra o Jim Fulton, do Build-Out. O Jan Vick não quis se meter na briga, saiu e ficou só o Jim Fulton, que também não quis se meter mais. Não tem tempo pra nada. Não, cara, pô. Então o Terry ZAD falou assim, cara, tentou várias vezes contribuir com o projeto da Tools, não conseguiu. Aí criou um fork chamado Distribute, que a ideia é ser um Setup Tools, mas que a comunidade participe do projeto. Então, esse fork está assim, algumas coisas à frente do Setup Tools, como por exemplo, se você faz um código Python 2.6 e ele é compatível com Python 3, digamos assim, usando aquele conversor 2-to-3, esse cara tem uma opção, Distribute, e você passa lá, use 2-to-3, igual true. Ele tenta, quando ele achar que está instalado no Python 3, ele converte esse código para o Python 3. Ou seja, você faz código em Python 2.6 e consegue um bom dos dois mundos, que é rodar tanto em 2.6 quanto em 3. A ideia é muito legal. E muito transparente, você não tem que mexer em de código, praticamente. Só que, assim, isso com certeza gerou muita polêmica. Porque assim, o cara vai também dar um tapa na cara do outro, assim, em público. Aí o Philip tentou se defender de várias formas, só que assim, o cara não deixava ninguém contribuir. Então foi uma boa ideia do Terry. Inclusive, o Distribute, nenhum dos dois, só uma coisa, nenhum dos dois projetos é integrado na biblioteca padrão. O Guido falou que um dos maiores erros da comunidade com o Setup Tools foi não ter incluído na biblioteca padrão no início. Porque agora foi uma bola de neve, não inclui, e o cara some. Aí quer dizer, agora? Então, o Terry que criou o fork, uma das outras coisas que o Terry tem em mente é que isso tudo volte para a biblioteca padrão do Python. Tanto é que nesse ano eles começaram para valer o DistroTools 2, que a ideia é ser um DistroTools, assim, mas meio que da forma correta, tendo tudo que a comunidade precisa e que funcione tanto em Python 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, e um dos outros planos dele, com a galera que participou, é incluir no próximo release do Python 3, que é no Python 3.3. Então esse ano teve uma galera participando do Summer of Code do DistroTools 2, inclusive pessoas bem conhecidas, tipo Titus Brown, entre outros. E assim, a parada está ganhando muita força. E uma das propostas também do DistroTools 2 é que não tenha mais um setup Python. Por que não ter um setup Python? A gente passa, eu tive várias vezes
olhando no bug tracker do pip, alguém fala assim, não consigo instalar tal pacote na minha máquina. É como se fosse o problema do pip. Nem sempre é, às vezes é. Só que o quê? Como você tem um setup pai, aquilo é código rodável. Então você não passeia aquela merda. Você roda. Aí o que acontece? Como é uma convenção, você tem um setup pai. Só com setup, não é obrigatório você só ter aquilo, as pessoas acabam meio que viajando. Aí coloca um monte de condição, manda executar um código. Então eles falam assim, olha, não pode mais continuar dessa forma. E a nova maneira que eles estão definindo é você ter um setup.cfg, que vai ter todos os metadados dos seus pacotes, inclusive dependências e tudo mais. E uma outra coisa é que... foram criadas várias PEPs, Python Enhancement Proposal, para mudar o cenário atual. Então a galera está contribuindo bastante. Eles criaram um novo mecanismo de metadados e tal, um novo padrão, na verdade, para a especificação disso. O install tem um probleminha que às vezes ele se engana com comparação de versão. Você tenta instalar uma coisa mais nova, você fala que você passa mais novo, e ele acha que é mais antigo, aí não instala. Então, uma das maneiras deles, uma dos objetivos, era também melhorar isso. Mas muita coisa, assim, foi baseada no trabalho do Felipe Vieira, com o Setup Tools. Apesar do cara meio que ter sacaneado a comunidade, o trabalho do cara foi fundamental. Se ele não tivesse feito isso, não sei o que a gente ia ter hoje em dia. Eu não sei se a gente teria esse movimento todo em volta disso. Quanto tempo você precisa ainda? Sim. Mais, pode ser 10. Perguntinho. Aí uma coisa que o pessoal do DistribuTools 2 fez, acontece que o pessoal do DistribuTools 2 é a galera do Distribute. Então, aí esse cara, essa imagem veio que mostrando uma linha de tempo, né? Antigamente a gente tinha o DistribuTools e o Setup Tools, que eram meio que concorrentes. Hoje em dia, o Setup Tools virou entre aspas, o Distribute. Só que a ideia deles é que não exista mais o Distribute. E também não exista o DistribuTools em si, mas que tenha o DistribuTools 2. E que no futuro, o pip se comunique diretamente com a biblioteca padrão. Porque no pip a gente tem muita coisa que assim, é feito no pip porque, infelizmente, a API do DistribuTools não tem nada para isso. Tem muita manipulação ali de como instalar, como fazer um monte de coisa que não deveria estar ali, então é errado. Então uma outra coisa também é que o DistribuTools ele já tem, eles estão trabalhando nisso, mas ele vai ter alguns comandos como para rodar teste, instalar, desinstalar. E eu perguntei ao Henrique esses dias por Skype, eu estava até preparando a palestra, eu falei assim, cara, com essa ideia do DistribuTools 2, o que você acha que vai acontecer com o projeto? Ele falou assim, não sei. Vamos ver o que dá. Porque assim, o DistribuTools 2 já vai vir com um mecanismo de instalação. Só que o pip tem muito mais features do que só instalar e desinstalar as coisas. Por exemplo, no pip a gente consegue dar um pip search, passar um nome, ele procura pacote com aquele nome ou descrição com aquele nome, mostra a lista. Uma das coisas que é muito interessante, que pouca gente conhece, é que a gente pode criar um ambiente e falar assim, ó, instalei vários pacotes, aí eu falo, porque eu quero pegar aquele ambiente e colocar em uma outra máquina. Eu não quero usar a internet para baixar a dependência. Está tudo aqui, eu quero exatamente aquilo. Tem um comando chamado bundle, do pip, que ele pega o ambiente que você está, cria um pacotão com tudo que você tem ali, que você consegue instalar sem internet, sem nada, sem depender de ninguém, em qualquer máquina, qualquer entrada. Porque não sou de jeito macOS também. Então é uma ideia muito foda, porque a gente acaba não precisando de mais nada. Tipo, muita gente, muito seguida de mim, tem problema usando NPM, usando Edge, usando um monte de coisa que não tem necessidade, porque acabam investigando. Eu vou usar RPM porque a gente usa já o sistema operacional e usa RPM. Tá errado, não é dessa maneira. Não é tudo que funciona bem, usando o sistema de pacotes do sistema operacional. Outra coisa também do pip é que tem um comando chamado freeze, que ele lista tudo que você tem instalado. Ela fala assim, eu quero saber qual versão de tal coisa eu tenho. Freeze, ele mostra ali. Tá bom. Então, eu acho que em breve, bem em breve, seja coisa dentro de um ano, a gente vai ter muita coisa acontecendo
isso aqui eu acho que vai realmente acontecer, apesar do PIP não entrar na biblioteca padrão. Foi a conversa que o pessoal teve e eles acharam que não valeria a pena. Porque se o PIP fosse para a biblioteca padrão, ele meio que ia para a biblioteca padrão, mas sem um monte de feature. Eles queriam uma coisa bem light. Aí o MB falou assim, não gosto do release cycle do Python, aí a gente vai ter que manter uma coisa separada, aí quando lançar a próxima release do Python, que vai ser corrigido os bugs, etc. Vamos deixar assim, não vamos fazer isso não. Vamos deixar os dois projetos separados. Várias referências aqui que eu peguei para fazer isso. E assim, vamos fazer aqui a mini list, eu acho. Mas tem uma lista de e-mail chamado The Fellowship of Package, que é só para a galera que está trabalhando nos distributivos ou teve ideias boas sobre isso. Super ativa a lista. Quem quiser, tiver mais interesse, vale a pena participar. A lista dos distributivos ainda está ativa, é distributivo SIG, Special Interest Group, eu acho. E assim, os caras respondem direto. Inclusive o Felipe, que não tem tempo para trabalhar no Setup Tools, responde melhor. É incrível, né? Aí a galera às vezes não usa nem a documentação do Setup Tools, porque se mandar um e-mail para eles, o cara vai responder assim, super rápido. Então a documentação, assim, tem tudo, mas navegar naquilo é complicado. E... Ups. Não é bem isso? Tá bugado. Valeu. Alguém tem pergunta? Vamos lá? Que eu falar sobre o setup, não ser somente o setup.py, não ser somente declarativo, ter código executável nele também. Acontecia muito caso com extensão C, para detectar biblioteca, esse tipo de Eu coisa. acho que usa bastante isso. Eles têm um monte de comparações lá para depender do ambiente, colocar alguma coisa a mais, instalar alguma coisa e procurar um lugar diferente. O PyGTK também, quando eu usava o setup.py, era uma zona dele, gigante. Aí o Distributive 2 tem alguma coisa assim, que está sendo para melhorar um pouco a vida do pessoal que faz extensão em C. Sim. Eles têm algumas maneiras de você falar o que você quer usar, a versão de coisas externas também. Por exemplo, eu dependo do lib XML do meu sistema operacional. Não tem como você falar que você pode usar isso. Aí, eu dependo também que eu use o computador tal. Tem maneira de fazer isso. Versão assim, bem exata também. E tá tudo isso nas PEPs. Acho que a galera meio que criou uma ideia de que para melhorar tinha que criar uma PEP. Tem umas 10 PEPs criadas. Que não tinha necessidade no meu livro. Mas tá lá. O projeto está andando e em breve vai estar aí bombando. Mas alguém tá. O Setup Tools tem suporte a endpoints. Boa, esqueci de falar. Boa, o PIP tem isso também. Boa, tem. O PIP, como que o PIP instala as coisas? Ele baixa, a função baixa, ele só funciona com meio que código, como é que pode dizer? Ele não funciona com L, ele funciona com tarbal, zip, etc. Então, como que é meio que a vida padrão do PIP? Ele baixa, a função baixa, pode setup pai. É mais ou menos isso. Aí ele usa o Setup Tools para isso. Ele não usa o Distributive Tools, ele usa o Setup Tools. Uma coisa muito interessante do Setup Tools é que a gente tem um recurso lá de entry points, nós estamos lembrando, que você pode meio que criar comandos na linha de comando através do, por exemplo, você está em um pacote Python. Aí eu preciso de um comando na linha de comando. Você bota no entry points lá, aqui eu estou trazendo. Eu tenho que fazer, se eu te perguntar, o Eduardo por aí?